eleições 2018 do portal de notícias Sentido Horário. Hoje estamos com o candidato do PSL, Partido Social Liberal, partido do Jair Bolsonaro, Haroldo Filho. Eu queria conversar hoje com o Haroldo e vamos conhecer um pouquinho dele. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Gislac, muito obrigado por me receber e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Correto. Eu queria saber quem que é o Haroldo Filho. Define você mesmo por você mesmo. Eu sou Haroldo de Sá Quartim Barbosa, filho de Ângela Quartim Barbosa e Haroldo Quartim Barbosa. Sou natural de São Paulo, só que toda a minha família é de São Paulo, só que a parte da minha mãe e do meu pai veio morar em Presidente Prudente. Então só nasci lá e já vim direto para o Oeste Paulista. Eu sou formado em administração de empresas, tenho 35 anos, sou casado, sou produtor rural, toda a minha família é de produtores rurais, a gente também mexe com ecoturismo. Correto. E Haroldo, a gente está aqui fazendo um debate, conversando com os candidatos, os pré-candidatos, né? E a gente quer saber propostas, né? O que acontece aqui? A nossa região aqui de Presidente Prudente, ela já foi considerada a segunda mais pobre do estado, por falta de representatividade, agora é a primeira em termos de a mais pobre do estado. Falta um grande problema na nossa região, é emprego. Houve aí, vamos dizer assim, aqui já foi a capital do boi gordo, o hectare de terra entre Mirante e Pirapó já foi o mais caro do Brasil e hoje é o menos valorizado do Brasil, então são terras bem baratas. O Haroldo Filho, como deputado estadual, você tem verbas, você tem emendas, você tem um valor que você pode destinar a regiões. Na parte de desenvolvimento, essa questão de emprego, você como deputado estadual, como você pensa em combater essa questão? Eu penso, primeiro, que você bem falou, nossa região foi muito judiada pelos conflitos agrários, então tem muita terra devoluta ainda que não tem posse de ninguém. Isso acaba afugentando os investidores, porque eles não querem investir num lugar onde eles não têm a segurança jurídica. Então, eu proponho fazer leis que tornem mais seguro o produtor rural investir na terra. E também, o que eu acho que tem muito problema na região é segurança física. Uma das minhas propostas é construir uma delegacia rural, porque hoje a gente tem muito roubo de máquinas, muito roubo de tratores, temos roubo de gado, eles invadem a fazenda, matam o gado ali no pasto, descarnam o gado de qualquer jeito e vendem na cidade. Então acho que a delegacia rural viria sanar um grande problema da segurança física da nossa região. Outra coisa que a nossa região é muito pobre, porque as indústrias aqui instaladas, elas pularam o rio, elas foram para o OMS por causa dos incentivos fiscais que, como todos sabem, os impostos são mais baratos. A gente gostaria de fazer um muro virtual, claro, né, que não deixasse com que as empresas pulassem o rio. Então, todos os municípios lindeiros, aqueles que beiram o rio, teriam o mesmo ICMS, valor de ICMS do Mato Grosso do Sul. Assim, não teria necessidade dessas empresas saírem da nossa região e migrarem para outro estado. O que está acontecendo agora? Além de perder todos os empregos, a gente perde toda a arrecadação dessas empresas. Era muito melhor essa empresa estar no nosso estado, gerando empregos, recolhendo menos, mas pelo menos recolhendo. Correto. Você citou a questão do turismo. A nossa cidade, por estar no extremo oeste, o pessoal fala que ela tem uma vocação do agro, o turismo de simplicidade, que seria a pessoa andar de cavalo, comer produtos naturais ou, vamos dizer assim, fazer queijo, comida local, alguma coisa nesse sentido. Você falou que você já trabalha com alguma coisa nesse sentido, ecoturismo, né?
No turismo, o que você poderia fazer para incentivar? Porque agora está assim, em moda muito essa questão de cidades de interesse turístico. E está indo uma verba de aproximadamente 500 mil para cada cidade, que tem esse potencial, para elas investirem em turismo, né? Isso é uma maneira de estar fomentando o comércio, alguma coisa nesse sentido. Você, como deputado, como é que você vê o turismo da nossa região? Para ser bem sincero, o turismo em Presidente Prudente eu não acredito. A gente mexe com turismo, só que é em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E lá é uma área de grande potencial turístico. Em Prudente eu não vejo nenhum atrativo que você possa mostrar. Por exemplo, em Bonito nós temos cachoeiras, nós temos mergulho, temos grutas, uma série de atrativos. Em Prudente eu acho difícil, porque você fazer essa parte de cavalgada, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Então o cara de São Paulo não precisa sair lá de São Paulo e vir para cá andar de cavalo, ele pode andar lá do lado, em Campinas, né? Então eu não acredito nisso, mas eu acredito sim em explorar turisticamente os nossos rios, principalmente o Rio Paraná. Inclusive Venceslau, o presidente Pitácio, foi considerado o pôr do sol mais bonito do Brasil. Então, já que nós temos o pôr do sol mais bonito do Brasil, por que não explorar isso, realmente fazer alguns hotéis, né, explorar a pesca esportiva? Do lado do Rio eu acredito sim, mas infelizmente na região de Presidente Prudente eu não acredito. Correto. E um outro problema que tem aqui na nossa região são a falta de professores nas escolas. Por exemplo, quando falta um professor, não tem um substituto. Então, é uma das cidades, hoje, Presidente Prudente é uma das cidades que mais tem falta de aulas, assim, na escola pública. E a gente sabe que também existe uma doutrinação nas escolas. Sim. A gente percebe que a escola decaiu muito, até dizem que hoje o aluno finge que aprende, o professor finge que ensina, então virou um caos completo, inclusive uma política adotada de se passar direto a criança mesmo ela não sabendo. Progressão continuada. Isso. No caso, você como deputado, o que você pensa em fazer na área da educação? Temos esse problema de educação e não é somente na nossa região, é no Brasil todo, e os professores são muito mal remunerados. Eu acredito que o principal problema disso é a alta casta do funcionalismo público, que tem muitas vantagens, muitos benefícios e acaba faltando dinheiro para o básico. O nosso Estado, ele arrecada muito. O problema é que vai muito dinheiro para fora. Isso não é da minha alçada, quem vai ter que cuidar disso são os deputados federais, que é o famoso Pacto Federativo. O que eu vejo na educação, os projetos que cabem a mim, é fazer, por exemplo, a escola sem partido, que seria só um quadradinho ali que ficaria na porta de cada sala de aula, falando os deveres e os direitos dos alunos. Outra coisa também que eu defendo é o voucher da educação. Todo mundo sabe que o Estado fazer é muito mais caro do que a iniciativa privada fazer. Por N motivos, um dos principais seria a corrupção. Então, se eu gasto X por aluno no estado de São Paulo, eu poderia dar um voucher para ele de metade desse valor e ele com certeza conseguiria se matricular em qualquer escola particular. E se por acaso o aluno que um pouco mais abonado queira fazer outras matérias, ele paga a diferença. Correto. Bandeiras, o que o Haroldo defende como bandeiras? Quais seriam as reivindicações, quais seriam as bandeiras do Haroldo como deputado? Eu sou conservador, eu tive a felicidade de estar no primeiro partido conservador do Brasil e como conservador eu defendo, eu vou ler aqui um pouco o que eu sou a favor e o que eu sou contra. Eu sou a favor da família, dos valores cristãos, do Estado mínimo, do livre mercado, das privatizações, do patriotismo, do mérito da ordem, da valorização dos policiais, diminuição dos impostos, descentralização do poder, diminuição da maioridade penal e leis muito mais rígidas contra a corrupção.
Algumas aqui também não cabem ao deputado estadual fazer, mas são coisas que eu acredito e eu lutarei para que deputados federais e senadores também apresentem propostas como essa. As coisas que eu sou contra são os privilégios dos políticos. São muitos privilégios que a gente paga, é uma classe que vive em outro mundo, eles parecem reis. Então, sou contra todos os privilégios. Sou contra qualquer tipo de indicação política. Para mim, a pessoa tem que estar no lugar dela por mérito, não porque é amigo do rei, amigo de algum político. Sou contra os assessores parlamentares. Na Alesp, por exemplo, você tem direito, se eu não me engano, a 33 assessores parlamentares. Eu acho que não tem necessidade disso. Qual empresa que você conhece que tem 33 funcionários? Tem que ser uma empresa grande, né? Eu acho que no máximo 3 dá para você fazer um bom serviço. Eu sou contra o politicamente correto, sou contra cargos comissionados, sou contra emendas parlamentares também, porque eu acredito que a emenda parlamentar é uma esmola. Eu prefiro que esse dinheiro fique no município do que ele suba para Brasília e depois volte para o nosso município. Porque todo mundo sabe que quando ele volta menos da metade. E outra, o cara vai te dar uma ambulância aqui, só que ele está te dando, não a favor do que ele está fazendo, ele só está devolvendo dinheiro que já era do município, inclusive atrasado, porque essa ambulância poderia dar muito mais tempo aqui com a gente. Eu sou contra a imigração ilegal, eu sou contra o desarmamento, contra o populismo, contra as drogas, contra o aborto, contra ONGs com dinheiro público, e o que eu pretendo fazer é reduzir a burocracia e as regulamentações. A gente não tem pessoas que investam na nossa região, no Brasil, de tanto que o governo atrapalha o desenvolvimento, tanto que o governo atrapalha a pessoa que quer empreender. Hoje, por exemplo, no Brasil, demora mais de 100 dias para você abrir uma empresa. Na Finlândia demora 1 dia. Olha a diferença, né? Você vê a liquidez de uma economia como a Finlândia e uma economia travada como a nossa. Correto. E quais seriam os projetos que você gostaria de levar lá para a Alesp? Projetos na nossa região, eu acredito muito que seja uma região que tem que ser explorada com polos de TI, tecnologia da informação. Hoje em dia não existe mais barreiras para a internet, não existe mais barreiras para fazer software. A nossa região, infelizmente, ela é uma região atrasada porque ela está longe dos polos consumidores. É realmente muito difícil que você vai... Nós temos pedágios caros, temos o frete muito caro, o preço do diesel muito caro, e tem uma série de fatores aqui que eu não vou detalhar agora, mas eu acho muito difícil que um empresário venha aqui para Prudente e falar, vou montar uma empresa de produzir fornos. Então ele vai trazer a chapa de aço de Santos para cá, dobrar a chapa aqui, fazer um forno e devolver para ser consumido em São Paulo ou exportado pelo Porto de Santos. Por esse motivo que eu acho que a nossa região ela fica um pouco inviável para produtos manufaturados. Eu acredito muito na mão de obra e seguir, por exemplo, um exemplo dos Estados Unidos. A maioria dos saques das empresas americanas, elas são da Índia, porque a mão de obra é mais barata do que a americana. A nossa mão de obra do interior é mais barata do que da capital. O que nós podemos fazer? Trazer todas as empresas de tecnologia, de saque, empresas de software e fazer um polo da indústria da tecnologia da informação. E vai transformar a nossa cidade em uma cidade de ponta, com essas empresas. Outra coisa que eu vejo também, como eu falei que é difícil a gente trazer uma chapa de aço para cá, depois devolver um produto pronto para o porto, eu acredito que a gente tem que agregar valor no que é produzido na nossa região. E a nossa região é uma região agroindustrial e muito boa para produzir todo tipo de alimento. Eu acho que a gente tem que agregar valor no campo. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma feira muito boa, que foi a Batatec. Nós somos em primeiro lugar em produção de batata doce. Eu acho que, em vez de a gente pegar essa batata doce e exportar ela in natura, a gente pode fazer ração animal, nós podemos fazer açúcar, nós podemos fazer, inclusive, plástico biodegradável da batata. Eu acho que
Isso que é o mais importante, de agregar valor aqui no nosso município e não vender in natura para outro município agregar valor e ganhar dinheiro em cima de nós. Correto. Eu queria pegar um ponto interessante, indo já para o final aqui da entrevista. A nossa região, assim como é um reflexo do Brasil, nós temos cada vez menos pessoas vão votar. Então a nossa região já tem uma baixa densidade demográfica, já tem poucas pessoas que votam. Fazendo um resumo bem assim genérico, metade da população não vota, a metade que vota em pessoas de fora e uma metade vota em pessoal daqui. Resumindo, em geral, acaba-se não fazendo representantes. Então o que acontece? As pessoas que não votam, elas dão um tiro no pé. Por quê? Porque elas deixam de ter um representante, deixam de vir investimento para a região delas. Isso é um fato. No caso, hoje, também, devido a escândalos de corrupção, por tudo que o país passou, muitas pessoas desacreditaram na política. Então muita gente não vai votar porque acha que tudo é igual, tudo é mais do mesmo, é uma coisa ruim. Aí eu queria que você deixasse uma mensagem final avaliando por que as pessoas estão desse jeito, porque no final das contas elas precisam de representantes. Se a nossa região tivesse aí, vamos dizer, como Londrina, Maringá, outros polos, Três Lagoas, aí que tem ICMS melhor, que eles lutaram por isso. Então o que aconteceu? Hoje lá são regiões mais ou menos parecidas com Prudente, que tem entre federais e estaduais 10, 12 representantes, né? É nítido a diferença da nossa região para Londrina, para Maringá. E a culpa disso realmente o descrédito na nossa política. A região de Prudente, além de ser pouco representada, é muito mal representada, sempre foi muito mal representada. Eu entrei na política por causa disso, para conseguir representar a nossa região. Não tenho interesse nenhum financeiro na política. O que eu não aguento mais é tentar empreender e só pagar imposto e não ter retorno. Eu acho muito importante o voto regional, desde que a pessoa tenha alguma ligação com o candidato. Não adianta você só pensar no regional, se ele vai chegar lá e não vai fazer as coisas que você acredita, que você é uma ideologia política. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu sou de direita, eu sou a favor da redução do tamanho do Estado. Com a redução do tamanho do Estado, a gente consegue pagar menos impostos. Um cara de esquerda, ele é a favor do aumento do tamanho do Estado. O aumento do tamanho do Estado sempre gera mais impostos. Então, esse cara pode ser da região, pode ser seu vizinho. A única coisa que ele vai trazer são mais impostos. Então, preste muita atenção nisso. Hoje em dia, Cheslak, eu falo que não tem mais desculpa para o cara votar errado. Nós temos a internet, nós temos as redes sociais. Pesquisem inclusive sobre mim, pesquise o seu candidato, pesquise no candidato que alguém falou para você que é bom, ou que alguém falou para você que é ruim, porque tem muita desinformação, mas se você pesquisar em 2, 3 fontes, você vai conseguir saber da verdade. E eu acho o seu trabalho excelente. Realmente, se tivesse mais Cheslaks no Brasil, a gente estaria de uma forma bem melhor. Eu agradeço a entrevista e acho que agora, a partir de hoje, já pode pedir o voto aí pro pessoal. Hoje é o primeiro dia, então meu número, eu sou do partido Bolsonaro, o partido PSL, número 17, e o meu número ficou bem fácil, que eu sou da região 018, então ficou Bolsonaro mais a região Oeste, Bolsonaro 17 mais 018, DDD na nossa região 17018. Muito obrigado, pessoal. Conto com o apoio de todos e uma ótima semana para todos e muito obrigado, Cheslak. Tá, muito obrigado e boa sorte. Obrigado.